Abrir as nossas Bíblias em Ageu. Ageu, capítulo 2. Abra lá sua Bíblia. Em Ageu, no capítulo 2. Ageu é Velho Testamento. Ageu, capítulo 2. Aproveita quem vou esperar você abrir. Compartilha agora, novamente aí, que agora é a hora da palavra. Deus vai falar com muita gente. Então depende de você. Quem está com o celular na mão aí, compartilha. Quem está no notebook, compartilha. Abre uma sala de vídeo. Vamos abençoar. As pessoas estão sedentas de Cristo, irmãos. E nós precisamos fazer a nossa parte. Então não custa nada você compartilhar. Compartilha aí. Amém? Ageu capítulo 2, versículo 9. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós consagramos essa palavra diante do teu altar. Eu consagro, Senhor, todas as vidas que me assistem agora, todos aqueles, Pai, que diante de Ti estão precisando de uma resposta, precisando de uma palavra, e eu venho pedir, me usa como um canal de bênção, para que estas vidas recebam de Ti aquilo que elas estão precisando nessa noite, Pai. Deus, tira de nós agora toda a resistência do coração, Senhor, toda a dispersão de mente, toda a ação da sonolência, o demônio da sonolência que vem para trazer sono, preguiça. Deus de poder, faz a Tua obra, Pai, e que estas vidas sejam alcançadas aonde elas estiverem, e o Senhor venha dar a resposta para aqueles que precisam. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, a palavra de hoje é a glória da segunda casa. A glória da segunda casa. Para entendermos o que é a glória da segunda casa, porque quando falamos a expressão segunda casa, traz para nós uma impressão de menor, porque na verdade era menor. A segunda casa, quando falada aqui através do profeta Ageu, ela era menor do que a primeira mesmo, fisicamente falando, monetariamente falando, estruturalmente falando, era uma casa menor. A expressão glória da segunda casa, então, ela faz com que os israelitas da época ficassem desanimados, porque senão Deus não precisaria usar o profeta para falar isso. Estavam desanimados porque a primeira casa era bonita e a segunda casa não era tão bonita. A primeira casa era rica, a segunda casa não era tão rica. A primeira casa teve palavra de Deus falando que nunca mais os olhos de Deus deixariam de estar atentos ao que se fizesse, a oração que se fizesse naquela casa. A primeira casa era um templo magnífico, cheio de decorações, todas as medidas dadas por Deus para Salomão, o templo de Salomão. E monetariamente, se nós formos fazer um cálculo do valor da primeira casa, era correspondente a 48 bilhões de dólares. 48 bilhões de dólares. Se você quiser que eu agora venha falar em reais, eram 89 bilhões de dólares o valor do templo, o primeiro templo, chamado primeira casa, a casa de Salomão, a casa que Salomão construiu para Deus. Depois de 470 anos, o rei Nabucodonosor, você sabe a história, Jeremias, ele fala para Zedequias que se ele não se arrependesse, que Nabucodonosor, a Babilônia, entraria em Israel e eles seriam devastados. E Zedequias manda jogar Jeremias na cisterna, no poço. Jeremias fica lá na lama, e Jeremias fica bravo até com Deus. Nunca mais vou falar no teu nome, porque eu vou falar o que o Senhor manda, e agora eu estou na lama. Mas na verdade era necessário. O profeta que é profeta, ele fala o que tem que falar, independente do que vai acontecer.
E depois Jeremias, você sabe que no final foi honrado. O que acontece é que Nabucodonosor entra e depois de 470 anos que foi erguido o templo de Salomão com toda aquela glória, com aquele glamour, o templo é devastado, a arca é levada embora. E depois daquele dia nunca mais foi vista a arca da aliança. A arca de Deus foi levada, os utensílios da casa de Deus foram levados. Mais para frente você vê que Belsassar, filho de Nabucodonosor, ele usa as coisas do templo. Lá em Daniel 5, ele usa as taças que eram usadas na casa de Deus, os garfos que eram usados pelos sacerdotes. Ele usa as coisas santas para fazer festas com prostitutas, para fazer orgias. E aí Daniel vem e interpreta a visão que ele teve. Ele vê uma mão escrevendo na parede, Mene, Mene, Tekel, o Parsim. E ali ele não sabia o que significava, e Daniel vem dar o significado: pesado foste na balança e foste assado em falta, porque você usou as coisas santas para o pecado, você usou as coisas de Israel para as suas orgias, e Deus não se agradou, e por isso você vai morrer. E Belsassar morre naquela mesma noite, e Daniel é vestido de púrpura e é levantado como governador. Então você vê que há uma história por trás dessa devastação, que é exatamente o pecado do povo de Israel. Agora a reconstrução, eles queriam reconstruir, só que eles estavam desanimados, porque diante de um grande feito, e agora você está acostumado, né, com um nível, de repente você vai para o zero, igual está acontecendo agora. As pessoas estão acostumadas com um padrão de vida, de repente está pedindo uma cesta básica. As pessoas estão acostumadas a ter sobrando, agora está faltando, então é muito difícil de acostumar com essa situação. Então, naquele momento eles se encontravam desanimados, e no entendimento humano, realmente, o primeiro sempre é melhor do que o segundo. Tanto é que a gente tem até um linguajar, né? Você vai no açougue, aí você fala, me vê 1 quilo de carne. O cara fala, de primeira ou de segunda? Porque o segundo sempre parece que é pior. O segundo sempre parece que a gente está perdendo alguma coisa, que a gente só está no segundo porque a gente foi derrotado. Mas na verdade isso era a visão humana. A visão humana, o primeiro sempre realmente vai ser o melhor. Então você vai lembrar do seu primeiro namorado, você vai lembrar do seu primeiro beijo, você vai lembrar do seu primeiro emprego, apesar que você não ganhava nada. Mas meu chefe era legal. Você vai lembrar da primeira vez que você veio para a igreja, quando você conheceu Jesus. Você vai lembrar do seu batismo. Você vai lembrar das coisas que aconteceram que já aconteceram na tua vida. Você vai lembrar da tua primeira viagem, a primeira vez que você viajou de avião. Lembra? Que você entrou no avião e não sabia o que fazer, ficou todo feliz, deu um frio na barriga, o avião foi levantar, você fechou os olhos. Todo mundo se lembra do que viveu primeiro, é ou não é verdade? Quem está comigo aí, diga amém. Quem está entendendo a palavra, Deus está falando com você, diga amém. Você lembra de tudo que foi primeiro, e tudo que foi primeiro parece que sempre é o melhor, até que venha Deus e mostre para nós que na verdade, na visão de Deus, o segundo é o melhor. Então, na visão do homem, o primeiro é o melhor. Na visão de Deus, o segundo é o melhor. Então, você vê que Deus trabalha muito com o segundo. Aquilo que é desprezível, que seria o segundo, Deus trabalha. E Deus faz o segundo. Na visão de Deus, ao contrário do que o homem pensa, o segundo ser melhor do que já foi. Então, você vê, na palavra de Deus, várias vezes prova isso. Quando Deus fala, lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que nós teremos um corpo novo, o segundo corpo, o Adão, e o Adão físico não existe, mas o Adão espiritual, que é Jesus, é o segundo Adão. Vemos a primeira vinda de Cristo, que foi quando ele veio que foi gerado por Maria. Mas a Bíblia fala que a segunda vinda será gloriosa e maior, quando Jesus, que é isso que nós estamos esperando, né? A volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Nós também vemos Deus falando da Nova Jerusalém. Já existe uma Jerusalém que foi inaugurada pelo patriarca Abraão, porém Deus fala para nós em Apocalipse da Nova Jerusalém, que é uma segunda Jerusalém, uma Jerusalém maior do que essa. Então nós vemos Deus falando também de uma segunda lei,
a primeira lei é a lei que matava, agora temos uma segunda parte da lei, existe a lei, mas que a graça está acima, ou seja, a segunda lei de Deus, que é a graça agora de Jesus Cristo, ela superabundou sobre a lei, aleluia, e superabundou sobre o pecado. Então nessa noite, o Senhor veio falar conosco, que para nós não nos entristecermos, assim como Ageu falou com aquele povo, vocês estão desanimados, vocês acham que não vai acontecer como antes, vocês acham que o templo não será poderoso como antes, mas Deus promete então, e diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque o meu Espírito está com vocês. Então é a primeira coisa que você tem que entender, se o Espírito de Deus está com você, o que é segundo vai ser melhor do que o primeiro em nome de Jesus. Então o segundo vai ser muito melhor do que o primeiro em nome de Jesus. A segunda casa, ela representa a nossa evolução. Amém? Diga assim comigo, evolução. Olha para quem está do teu lado e fala, evolua. Mas olha bem, como profeta, você não falou direito. Olha e fala assim, ó, não durma, evolua. Amém? Queridos, quem já não foi saudosista de querer voltar para a infância? Quem aqui já falou, ai, eu lembro na minha época, como queria voltar? Quem já falou isso? Queria voltar na época que eu não precisava trabalhar, brincava o dia inteiro, não tinha preocupação. Na época que eu morava na minha casa dos meus pais, que tal, eu tinha tudo na mão. As mulheres principalmente, né? Ai, queria tanto voltar a ser a filha do meu pai e não a escrava do meu marido, né? Apesar que tá mais, na verdade não é bem assim a história não, viu? Porque você sabe que agora você sabe que a mulherada gosta do workshop, né? O work fica com o homem, o shop fica com elas. É complicado, você pensa que é fácil, né? Não é fácil não. Agora, o saudosismo, por que a gente tem o saudosismo? Porque a gente acha que os dias passados foram melhores. A gente acha que a primeira etapa da nossa vida foi melhor do que a gente está vivendo agora. Só que eu quero dizer uma coisa para você que me assiste agora. Você melhorou muito do que você era. Você sabe disso. Muitas coisas que você fez de errado, hoje você já não faria mais. Sim ou não? Então você tem saudade de quem você era? Daquela pessoa inexperiente que você era? Daquela pessoa mimada que você era, que não podia passar por nada? Daquela pessoa que não tinha experiência nenhuma? Ai, pastor, mas eu me decepcionei. Glória a Deus que você se decepcionou, porque agora você vai ser uma pessoa mais prudente e vai guardar o teu coração, não vai sair entregando para qualquer um. Ah, pastor, mas eu confiei. Glória a Deus, porque agora você está mais experiente, você está melhor do que você era. Porque com Deus nunca piora, com Deus sempre melhora. Posso ouvir um amém aí da galera da live? Quem está entendendo aí? Então você está aprendendo, você está ficando melhor com os seus próprios erros. Eu mesmo olho para trás de quem eu era, irmãos, glória a Deus, eu estou muito melhor. Eu costumo dizer que Deus deixou o melhor para Fran. Porque o que eu era, misericórdia. Até bonito eu fiquei. Senhor, Deus deixou o melhor. Mas muitas vezes a gente não entende isso. A gente fica com saudade de quem a gente era. A gente fica com saudade da primeira casa. A gente fica com saudade daquele ano tal. Sendo que o melhor ano para as nossas vidas e para nós estarmos é 2020. Mesmo com coronavírus. Aleluia! Mesmo com coronavírus, esse é o ano que Deus escolheu para nos abençoar. Para nos diferenciar. Para mostrar a diferença entre o que serve e o que não serve. Falando em casamento. Eu sempre gosto de falar uma de casamento, né? Diz que falando de passado, né? Saudade do passado, Rony. Diz que o velhinho deitou com a velhinha na cama. 80 e poucos anos, os dois, né? E ele deitou meio que longe, assim, meio separado, né? Porque as mulheres gostam de tomar conta da cama. Se não der os cutucão, você sabe como é que é, né? Ainda mais você que tem filha, né, Rony? Não tem mais isso, vai dormir no chão, dorme no chão. Mas tudo bem. Tava lá a velhinha e o velhinho. E aí, ela falou assim pra ele, né? Os dois com a televisão desligada. Ela falou assim, ai amor, que saudade que eu tenho quando a gente era adolescente, quando a gente acabou de casar, quando a gente casou, quando a gente era novo, que a gente dormia de mão dada. Aí ele pegou na mão dela. Aí ela falou assim, ai amor, que saudade de quando a gente tinha acabado de casar, que a gente dormia de conchinha. Aí ele foi lá e ficou de conchinha com ela.
Aí ela falou, tá melhorando. Aí ela falou assim, ai amor, que saudade de quando você mordia a minha orelha. Aí ele falou, pô, aí já tá exagerando, vou lá buscar a dentadura. 80 anos, tá com saudade, mas agora não tem mais dente. Como vai morder a orelhinha? Sem dente, não tem como ficar. Existem momentos e momentos. Você já viveu momentos de morder a orelhinha. Agora é o momento que o amor, ele amadurece. Não é verdade? Assim, muitos casamentos entram em crise por causa disso, né? Porque as pessoas não sabem respeitar um espaço da outra. Porque as pessoas querem viver, né? Não que não deve viver um eterno namoro. Mas, imagina você ser aquele cabeção que você era quando você namorava. Aquele chato que você era quando namorava. Imagina agora você ter que ligar com um filho, com um trabalho, com um monte de coisa, ligar e falar, oi bebê, tudo bem? Tá tudo bem, meu chuchuzinho? Desliga você. Não, desliga você primeiro. Misericórdia, não dá. A gente vai evoluir, não é verdade? A gente vai crescer. A gente vai ter um amor maduro. A gente precisa amadurecer. Então olha para quem está do seu lado aí e fala, você precisa amadurecer. E é por isso que muitos entram na criar e você não é mais a mesma pessoa. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus, eu melhorei. Claro, se eu piorei, vou em nome de Jesus, ora para Deus transformar. Mas em muitas coisas nós melhoramos. Declare isso, declare comigo. A segunda parte é melhor do que a primeira. Então se liga que eu ainda estou pregando a primeira parte. Você não entendeu? Se liga, eu ainda estou pregando a primeira parte. O melhor de Deus ainda está por vir. A volta sempre é melhor que a ida. Amém? A palavra de Deus fala em Gênesis, no capítulo 30, no versículo 44. Diz assim, ó. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, abra lá. Gênesis capítulo 30, versículo 44. Quem está entendendo aí? Quem está sendo abençoado? Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 30, versículo 44. Diz assim. Desculpa, é 43. Gênesis 30, 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos e camelos e jumentos. Sabe de quem está falando aqui? De Jacó. A Bíblia fala que Jacó saiu fugido de casa, porque ele enganou o irmão dele, ele queria ser o primogênito dos filhos, e ele engana Esaú, e Esaú também não foi prudente, e vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Depois que ele fica sabendo que o pai abençoou, porque naquela época tinha uma tradição, que antes do pai morrer, ele abençoava o filho primogênito. E quando então Esaú percebe que o irmão dele tinha enganado ele, o que ele faz? Promete matar o irmão. A mãe, para não ver acontecer um irmão matar o outro, que era Rebeca, manda o filho para a casa do tio. E Jacó no caminho foi sem nada. Tanto que se você ver a história de Jacó, o primeiro sono que ele teve quando ele fugiu, ele usou uma pedra como travesseiro, para você ver como estava a situação dele. E ele faz uma oração, lá nos capítulos anteriores, ele faz uma oração dizendo assim, Deus, eu não tenho nada, o meu irmão quer me matar, eu não tenho absolutamente nada, mas se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para comer, o básico, se o Senhor me der veste para vestir e me abençoar e me livrar do furor do meu irmão, eu prometo que o Senhor será o meu Deus e de tudo eu te darei o dízimo. Olha que impressionante o que Jacó faz. Ele vai para a casa de Labão, e Labão era um somebody love de primeira. Lembra do somebody love? Da escolinha do professor Raimundo? Comprei, Ele era enganador. Jacó já era também enganador, né? O nome Jacó significa enganador. E Labão, que era o tio dele, acho que era coisa de família, também era enganador. Então era um querendo enganar o outro. Só que como ele chegou na casa do tio dele, precisando de ajuda, então ele teve que submeter ao tio. E o tio dele, o que fez com ele? Pôs ele para trabalhar e mudava o salário dele. Mudou 10 vezes o salário de Jacó. Jacó, mesmo nessa situação, ele tinha com ele o mais importante, que era
a presença de Deus. Então, todas as vezes que o tio dele queria prejudicar ele, Deus não permitia e transformava a maldição em bênção, porque o Espírito de Deus estava com Jacó. Moral da história, versículo 43, tudo termina. E como termina? Jacó voltando para a terra dele, porque chegou uma hora que Jacó ficou tão rico e tão poderoso que Labão começou a olhar para ele com inveja. E Deus falou, e um anjo apareceu e disse assim: vai embora de volta para a tua terra, porque o teu tio já não vai dar para vocês ficarem mais juntos. E Jacó, ele segue o caminho dele, só que ele segue o caminho dele, ele que só foi com a roupa do corpo, ele que dormiu num travesseiro de pedra, ele sai com um rebanho enorme, riquíssimo, com gado, casou, estava abençoado, ele volta muito melhor do que ele foi. É por isso que eu falo que hoje a palavra é que a volta é maior do que a ida, a volta é melhor, é muito maior do que a ida. E eu não sei como é que você está indo, mas eu sei em nome de Jesus que aquele que anda, Salmo 126, aquele que anda semeando e chorando, voltará com júbilo, trazendo seus feixes de alegria. Quer mais? José, filho de Jacó, tinha a unção do pai, foi vendido pelos próprios irmãos para os ismaelitas. Gênesis capítulo 37, versículo 50. Aleluia, que tremendo que Deus está fazendo hoje, que tremendo a palavra que Deus está nos dando hoje. Gênesis capítulo 37, versículo 5, caramba, meu, aqui, você vê que coisa, né? Eu separei os textos aqui, acabei colocando o versículo errado aqui. Mas Gênesis 37, versículo de número 29, diz assim: tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então, 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Olha como ele foi. Agora vamos ver se pelo menos um acerto aqui, né? Gênesis 41, versículo 41. Agora está certo. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete de mão e pôs na mão de José e fê-lo vestir roupas de lino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro e o fê-lo subir ao seu segundo carro. Aleluia, diga comigo, segundo carro. Fala assim, o segundo para Deus é maior do que o primeiro. Disse mais, fê-lo subir ao segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem ninguém levanta o pé ou a mão sobre toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Asnate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou ao Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Aleluia, José foi vendido, traído. José podia guardar dentro dele uma grande revolta, podia ter ali blasfemado contra o Deus do seu pai Jacó, mas ele tinha referência do pai dele, que um dia foi para a casa do tio sem nada e voltou abençoado, e ele falou: se está acontecendo isso comigo, se é o processo de Deus, a minha ida de sofrimento, a minha volta vai ser de alegria, a minha volta vai ser abençoado. E a Bíblia fala que Faraó, depois que ele interpreta o sonho do Faraó dá para ele o segundo carro, aleluia, que representava o quê? A honra do Senhor sobre a vida de José. E ele disse, põe um anel no dedo dele representando a autoridade sobre o Egito, e em nome de Jesus, José teve uma autoridade tão grande que depois de Faraó quem mandava era ele, porque a volta sempre é melhor do que a ida. E eu quero declarar na tua vida que a volta vai ser melhor, que o segundo carro já está preparado e Deus vai te colocar para governar em nome do Senhor Jesus. E o anel representa o governo da segunda casa sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. E se quer falar de segundo, falamos de Jesus. Jesus veio no ventre de Maria e nasceu. Viveu durante 33 anos. A primeira parte da vida não manifestou seu ministério. Em 3 anos fez uma revolução. Por quê? Ele vive 33 anos, por quê? Porque o melhor ele está reservando para o final.
Aleluia. Levanta a tua mão com fé e diga assim: o melhor está sendo reservado para o final. A Bíblia fala, não precisa abrir, em João 16, diz assim que o mundo vai se alegrar agora e nós vamos chorar. Mas quando Deus nos der alegria, Ele nos dará, e essa alegria ninguém poderá tirar de nós. Porque a nossa alegria será completa. Aleluia. O Salmo de número 30 diz: o choro pode durar por uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A Bíblia fala em 1 Samuel, hoje eu tô uma bomba, hein? Aleluia, hoje eu tô na metralhadora de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, fala que Davi chega em casa e estava tudo queimado, a cidade de Ziclag. As mulheres foram levadas, os filhos foram levados, os bens foram levados. Davi chorou até perder as forças, até o momento que o povo pensava já em apedrejá-lo. E aí então, Davi pede a estola sacerdotal para o sacerdote, e ali ele clama ao Senhor e diz: Senhor, olha a situação que eu me encontro, se eu for, eu vou trazer tudo de volta? Quando verdadeiramente eu creio na segunda casa, a segunda casa, ela não é de sofrimento, a segunda casa é de festa. Diga assim comigo: a segunda casa não é mais de sofrimento, não é mais de roubo, não é mais de perda. A segunda casa é de festa. O que aconteceu? Davi falou: vamos, que Deus falou que eu vou trazer tudo de volta, a restituição. A Bíblia fala que ele saiu sem para saber para onde ia, porque os amalequitas já estavam 3 dias adiantados, já estavam em outro lugar fazendo a festa com aquilo que era de Davi. Só que Deus guiou o caminho de Davi para que pudesse chegar até os amalequitas que tinham roubado ele. Um egípcio que servia os amalequitas foi abandonado no meio do caminho, e no meio do caminho Davi encontra com ele já sem forças e fala para ele para onde eles foram. E ele então faz Davi prometer para ele que se ele contasse, Davi não mataria ele. E Davi faz essa aliança com aquele homem que Deus pôs no caminho dele, e o egípcio dá para ele aonde os amalequitas estavam. E Davi chega lá depois de 3 dias e acabou a festa dos amalequitas. Davi vence os amalequitas com os valentes que andavam com ele e traz de volta tudo aquilo que os amalequitas levaram, e ele volta com alegria, e a festa do inimigo acaba e começa a festa na casa do ungido de Deus. E eu quero declarar que a festa do inimigo contra a tua vida, o roubo do inimigo, se o inimigo estava contente por ver o teu sofrimento, ele não pede por esperar, porque Deus já tem preparado a restituição. Ele vai ter que te devolver, porque a Bíblia fala que quando o ladrão for achado, ele terá que devolver 7 vezes mais de tudo que ele roubou. E o Senhor está falando que está chegando esse tempo na tua vida. Quer mais? Ou tá bom? Já pode terminar. A Bíblia fala de Jó. A primeira parte da vida de Jó foi uma loucura. A primeira parte da vida de Jó foi sofrimento. Se hoje eu pudesse ir lá no céu, não quero ir agora não, Senhor, não me escala para o time do céu hoje não. Mas o dia que eu chegar no céu, eu quero falar com Jó. E se eu perguntar para Jó, o que você preferiu? A primeira parte da sua vida ou a segunda? Tenho certeza que Jó vai dizer: claro que a primeira eu não quero nem lembrar. Porque a Bíblia fala em Jó 42:10: e mudou o Senhor a sorte de Jó diante dos seus olhos, e lhe deu tudo em dobro de tudo que possuía. Aleluia! Porque o segundo estágio de Jó representa Jesus, que é a nossa restauração. Antes de Jesus era só sofrimento, antes de Jesus era só dor, antes de Jesus era só pranto, antes de Jesus era uma vida louca, era uma vida sem perspectiva, era uma vida sem esperança. Antes de Jesus era vício, mas depois de Jesus a nossa vida mudou. Aleluia! E aí então a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Jó, aleluia! Glória a Deus! E em quarto lugar, a casa. Segunda, número 2, Tchu. Lembra do irmão do Tchu? Tchu. Tinha um irmão que fazia assim, Tchu. Minha tia falava: esse é o irmão do Tchu. O número 2, a casa 2. Diga assim comigo: a casa 2. Sou eu.
Olha para quem está do teu lado e fala, casa 2. É você. É tremendo isso, irmãos. A palavra fala em 1 Coríntios, abra lá, 1 Coríntios capítulo 6, abra lá sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6. Glória a Deus. Quem está sendo abençoado aí, dá um glória a Deus aí na live. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Jesus veio nos trazer o entendimento que nós somos a segunda casa. Posso ouvir um amém? Diga, eu sou a segunda casa. Leia comigo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu comecei o culto falando, e lá em 1 Pedro, abra lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro está lá no final da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor hoje aqui nesse lugar. Quem está sentindo a presença do Senhor aí na live, dá um glória a Deus. Ô queridos, graças a Deus que nós temos a igreja, né? Que temos a palavra. Imagina uma quarentena sem Deus. Misericórdia, hein? Ia sobrar um. Sua vida ia estar uma lamentação só. Mas com Deus, aleluia, até na crise, nós somos abençoados. Olha aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Leia comigo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Diga assim, eu sou uma casa espiritual. E qual que é o número? Ô irmão, vocês estão entendendo a palavra ou não estão? Qual que é o número? Diga então, eu sou uma casa espiritual. E o meu número é 2. E nós lemos 1 Pedro 2, versículo 5. Vocês são pedras vivas. Diga, eu sou feito de pedras vivas. Para você entender agora o começo da pregação, que eu falei que o templo de Salomão era um templo que foi feito com pedras preciosas. Era um templo que monetariamente representava quanto que eu falei? 48 bilhões de dólares. Todo esse valor, todo esse glamour foi derrubado. E quanto tempo durou? 500 anos. Só que o Senhor está falando para nós que nós somos uma casa maior, melhor, mais valorosa do que a primeira, que foi o templo de Salomão. Porque o templo de Salomão durou 500 anos, mas nós vamos durar como casa espiritual eternamente, aleluia. A nossa casa, o templo de Salomão, representou 89 bilhões de reais, 48 bilhões de dólares, mas nós representamos o precioso sangue de Jesus. Fomos comprados por um preço muito mais alto do que qualquer preço humano, aleluia. Então você é precioso para Deus, você é a casa onde Deus habita hoje, você é templo do Espírito Santo de Deus, e é por isso que Deus fala, eu declaro que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a primeira foi derrubada, agora a igreja nunca vai ser derrubada, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E em último lugar, a segunda chance, amém? Sempre há uma segunda chance. Se somos um templo novo, agora é a hora. Eu não sei como é que você está, se você está chateado pelo que você já viveu, pelo que você perdeu, pela decepção que você teve, pelos dias difíceis, pela enfermidade que você passou, ou está passando, pelo desemprego que você está passando, pela situação financeira difícil, pelo casamento que já não é o mesmo. Se você entendeu a palavra, você vai começar a alegrar o teu coração, porque hoje Deus está falando, a segunda casa representa a segunda chance. E para quem serve a Deus, sempre tem segunda chance. Deus não está preocupado quantas as vezes você pecou, ou você errou, ou você caiu. Mas Deus está preocupado, Deus quer
saber quantas vezes você quer levantar. Quantas vezes você quer que Ele cumpra a segunda parte do plano que Ele tem na tua vida. Deus não te chamou para sofrer a vida inteira. Há um plano melhor. Há um lugar melhor. João 14 diz assim: não turbeis os vossos corações, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu já tenho preparado um lugar para você. Para cada dia de sofrimento, Deus tem 2 dias de bênção, de alegria, de honra. E hoje o Senhor está dando uma esperança para muitos viverem a restauração do seu casamento. Hoje o Senhor falou comigo que Ele está dando a esperança para muitos viverem uma virada na sua vida profissional. Depois dessa crise, você vai sair dela para viver um grande reboliço na tua vida profissional, eu profetizo. E esse segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. Em nome de Jesus, Brasil, escuta aqui a palavra profética. O segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. Em nome de Jesus, porque quem é casa, número 2, já sabe que o Senhor habita em você e de que o Senhor está falando a mesma coisa que falou para Ageu, para o povo: não desanimem olhando para a primeira, porque a segunda é maior. Não desanimem pelos recursos, porque o preço foi maior e já foi pago. E você foi chamado para viver uma nova vida, para ser uma nova casa. E o Senhor falou comigo que Ele vai entrar em muitas casas hoje. Vai entrar em muitas casas, que é você, que sou eu. E Ele vai começar a colocar as coisas em ordem. Tem muita coisa fora de ordem dentro de você. Tem muita coisa que Deus quer transformar aí do teu interior. Já viu casa bagunçada? Casa bagunçada é uma loucura. E aí tem que colocar cada coisa no seu devido lugar. E tem muita gente que está com a vida fora do lugar e não sabe nem por onde começar. Mas o Senhor está falando: só abre a porta. Apocalipse 3,6: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, jantarei com ele e ele ceará comigo. Aleluia, eu sinto a presença do Senhor. Aleluia, quem sente a presença do Senhor, fica de pé aí na tua casa agora. Quem está aqui na igreja também, começa a se colocar em nome de Jesus. Olha, eu vejo muitas pessoas que Deus está dando uma nova chance para você, ministerial. Há um jargão evangélico que fala assim, ó, essa daqui Deus me revelou. Há um jargão evangélico que diz assim, ó, e até música tem: eu quero voltar para o primeiro. E o Senhor falou para mim: Ele não quer o primeiro amor já foi, Ele quer o segundo. Ele quer que, como eu falei aqui, você já quebrou um vaso, está disposto a quebrar outro. Ah, você já fez loucuras por Jesus? Você já fez uma vez? Por que não faz de novo? Deus, Ele quer saber quem está disposto a renovar uma segunda aliança com Ele hoje. Uma aliança do passado não serve para o presente. O dia de ontem já não serve mais para hoje. Deus já criou um novo dia. Então, cadê aquela alegria que você servia a Deus? Você não tem que buscar aquela que você tinha, você tem que ter uma maior. Hoje, você está evoluindo. Hoje, o Senhor está te chamando para uma segunda casa. Hoje, o Senhor está falando que vai fazer uma obra muito grande dentro da tua vida e dentro de você. Você é casa número 2, e a minha Bíblia está falando, e Ageu continua dizendo no versículo 8, vamos ler agora, põe na tela para mim, para a gente terminar com Ageu. Começamos com Ageu, terminamos com Ageu, em nome de Jesus. Ele fala, olha só, irmão, vai orando, não é para dispersar não, em nome de Jesus. Vai orando por quê? Porque o Senhor está falando conosco. Aleluia. Ageu 2, versículo de número 3. 3, né, que eu passei para você, né? 3. Diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor. Ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísseis do Egito, o meu espírito habita no vosso meio, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro um pouco, farei abalar os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Agora leia comigo todo mundo junto. Levanta aí, levanta as tuas mãos e declara: a glória desta última casa será maior do que a primeira,
diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E agora eu vejo a presença de Deus invadindo a casa e enchendo de glória. Eu vejo a presença de Deus invadindo a casa e enchendo de glória. Levanta a tua mão, você que é casa número 2 aí. Levanta a tua mão e fala: Senhor, aqui a casa está aberta entre Espírito Santo, e põe as coisas que estão fora do lugar no lugar. A Bíblia fala que o templo, ele tinha alguns ambientes. Ele tinha o pátio externo, onde as pessoas entregavam sacrifícios e eram queimados. Ele tinha o Santo dos Santos, onde tinha o pão da proposição, onde tinha o incenso que era colocado diante do Senhor, onde tinha a menorá, e tinha o Santíssimo Lugar, que era onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E hoje, dentro de você, esse tabernáculo montado, e Deus quer manifestar e encher essa casa de glória, em nome de Jesus. Deixa o Senhor Jesus entrar agora. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declara. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. tudo que é feito aqui, o louvor que entregue aqui, seja pra tua glória. Essa casa é tua. Apareça, 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 apareça. Nós viemos aqui para ver a tua glória. Nós viemos aqui para contemplar a tua presença. Assim como quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, o Senhor aparecia entre os querubins. E entre os querubins nós queremos te adorar, nós queremos te louvar. Declara, declara, declara. Ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar,
tua casa, nós deixamos ela pra você. Queridos, o Senhor está falando. Tem muita casa que estava desarrumada. Casas que precisavam receber a visita do Senhor. E o Senhor disse para essas casas que Ele está entrando agora. Alguns ainda estão com a porta fechada. Alguns ainda estão resistindo. O Senhor fala, deixa Ele entrar para Ele resolver. Jesus falou, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Cearei com Ele e Ele comigo. Se hoje você quer deixar Jesus entrar, coloca a mão no teu coração e declara assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi essa palavra. Eu estava triste pela primeira casa. Eu estava triste porque eu achei que não teria uma segunda chance. Mas hoje eu vejo que o Senhor preparou esse dia, esse domingo, para me dar essa chance. Entra no meu coração e seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e que de lá não saia nunca mais. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração e está chorando, eu vejo que tem pessoas chorando. Fez essa oração pela primeira vez. Você que estava afastado, está voltando para os caminhos do Senhor. Eu quero abençoar a tua vida. Vamos abençoar toda a igreja, todo mundo abençoando. Vamos abençoar a vida dessas pessoas, Pai. Nós abençoamos a vida dessas pessoas. Deus, hoje elas abriram a porta para o Senhor entrar. Que o Senhor entre e elas deixem o Senhor permanecer, fazer morada na casa delas, sabendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Casamentos que serão restaurados, estão sendo restaurados. Eu vejo ministérios sendo tocados, pessoas que já não se sentiam mais úteis para Deus. Hoje Deus renova. Receba agora em nome de Jesus. Escreve esses nomes, Pai, no livro da vida, que de lá não saia nunca mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É muita unção, queridos. É muita unção. Queria terminar o culto, mas a gente pode orar mais um pouquinho. A Bíblia fala que Jesus, depois de ressuscitado, ele esteve numa cidade, num caminho que chamava Caminho de Emaús. Tinha 2 discípulos indo embora para casa. E Jesus apareceu como um terceiro homem, só que eles não reconheceram Jesus, e Jesus foi conversando com eles. E Jesus foi falando para eles, o que eles estavam falando, como se ele não soubesse. E eles falaram, como você é um judeu e você não sabe o que está acontecendo? Nós estamos chateados, estamos indo para casa porque o nosso Senhor morreu. Jesus, ele falou que ia ressuscitar, mas já é o terceiro dia e ele ainda não ressuscitou. E eles foram conversando no caminho. Quando eles chegaram em frente à casa deles, a Bíblia fala que Jesus fez como se fosse para mais longe. E aí eles falaram, poxa, você é tão legal, não vai embora não, entra, tá muito tarde, fica aqui conosco. E a Bíblia fala que quando eles entraram, que eles se assentaram na mesa, que partiram o pão, todo mundo ficou atônito, os outros discípulos que estavam lá, os outros discípulos que estavam preocupados, porque já era o terceiro dia, já Jesus não tinha ressuscitado na visão deles, mas na visão de Jesus, Jesus já estava com outro corpo, o segundo corpo, que todos nós vamos receber, um corpo glorificado. Eles se assentam e no partir do pão, a Bíblia fala que eles reconhecem que era Jesus, e Jesus desapareceu ali do meio deles. Jesus apareceu para mostrar que já tinha ressuscitado e que já era um novo tempo e que eles não tinham que ficar mais chateados nem com medo, porque ele tinha ressuscitado, ele venceu a morte. E o Senhor está falando, talvez você não está reconhecendo, mas Jesus está aí com você sentado na mesa, Jesus está aí com você na tua sala agora, Jesus está com você todos os dias dessa quarentena, ele não te abandona, ele não te abandona. Sinta o Senhor, veja o Senhor. E eles disseram assim depois que Jesus desapareceu:
Como o nosso coração não ardeu quando Ele nos falava no caminho. Não deixe o teu coração parar de arder pela presença do Senhor, nunca. Nunca deixe o teu coração parar de arder. Não volta para o primeiro amor, viva um segundo amor com Cristo. O segundo é maior do que o primeiro. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós te agradecemos por esse culto abençoado, por essa palavra tremenda que veio dos altos céus. Confiou, meu Deus está me dando uma visão. Deus está me dando uma visão. Eu vejo o número 2. Eu vejo o numeral 2, não é nem o número 2, eu vejo o numeral 2. E o Senhor dizendo: o segundo é maior do que o primeiro. Viriana, Arabachúria. O que tem preparado para vós é maior. Ribarabacanta, Arabassúria. A melhor parte da tua vida você ainda não viveu. Declara assim: eu vejo o número 2. Por mais que você não esteja vendo, igual os discípulos que não estavam vendo. Fala, eu vejo o número 2. E eu vejo que a segunda parte da minha vida será maior do que a primeira. Os meus sonhos serão realizados. O Senhor há de me prosperar. Todas as promessas vão se cumprir. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, querido, profetiza na vida dos teus filhos aí, vocês estão perto de você. Põe a mão na cabeça deles e fala: a segunda flecha será maior que a primeira. Ou seja, aonde você não foi, seu filho vai. Em nome de Jesus. Você que está com a tua esposa, em nome de Jesus, pega na mão dela agora e fala: nós vamos ver um casamento melhor do que quando a gente casou. Em nome de Jesus, não vai voltar os anos para trás não, mas agora vai ser melhor. Assim como lá em Caná da Galileia, a Bíblia fala que o segundo vinho, aleluia, o segundo vinho que foi colocado na festa era melhor do que o primeiro vinho. E todos diziam assim: mas todo mundo, em qualquer casamento, coloca o vinho bom no começo e no final põe um vinho inferior. Mas nesse casamento está tendo diferente. O noivo colocou um bom vinho no começo, mas parece que agora o vinho que ele deixou por último é melhor do que o vinho do começo. E o que representa que o melhor ainda está por vir na nossa vida. Deus ainda não fez tudo o que Ele tem para fazer. E eu vejo, queridos, a glória do Senhor. Eu vejo a glória do Senhor. Põe aquele louvor aí para mim, aquele. Tira esse, põe aquele para mim. Vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Os meus olhos viram o Rei, assentado sobre o trono, reinando para sempre. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, vejo o Senhor, exaltado na adoração, assentado sobre o trono, reinando para sempre. Vejo o Senhor, Lobos, banda Lobos. Vejo Senhor, vejo Senhor, os meus olhos viram o Rei, assentando sobre o trono, reinando para sempre. Aleluia. Demorou, mas chegou. Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Já põe no clipe aí, já aproveita. Exaltado na adoração do povo dessa terra. Oh, meu Deus. Vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Aleluia. O poder sobre o trono, reinando para sempre.
vejo Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, vejo o Senhor, os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando pra sempre. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo, oh maravilha, oh enche o templo, oh aleluia, aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Shriya Narabashirya Narabashai, Cordeiro, Cordeiro, Jesus, Senhor. Levante as suas mãos e declare: Jesus, Senhor, exaltado na adoração do povo dessa terra. Vejo o Senhor, vejo o Senhor, vejo o Senhor. Os meus olhos viram o Rei, o Cordeiro sobre o trono. Ele está sobre o trono, eu posso ver. Eu posso ver, eu posso ver. Ierebashuri cantarabalabaxuri andará. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu te amo tanto, eu te adoro tanto, meu Senhor. Eu posso te ver, eu posso ver a glória da segunda casa. Aleluia, aleluia. Isaías enche o templo, oh, Balabaxúria, aleluia, 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 aleluia. Oh, santo é o Cordeiro, Cordeiro, Senhor, vejo Senhor, exaltado na adoração do povo desta terra. Vejo Senhor, vejo Senhor, os meus olhos viram Rei, o Cordeiro sobre o trono, reinando pra sempre. Oh, aleluia! E sempre, sempre, sempre. Aleluia. Levanta as tuas mãos. Declara assim: se Deus é por nós, quem será contra? Deixa no final. Não era para o começo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Receba a bênção do Senhor. Levante as tuas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você não fique triste por tudo que já passou, mas você entenda que hoje Deus te dá uma segunda chance
de viver algo maior, de viver algo melhor. A história que ele começou ainda não está na segunda parte. A segunda parte é de vitória, a segunda parte é de honra, a segunda parte é de alegria. Se você ainda não chegou nessa parte, comece a se alegrar, porque essa parte está chegando. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações do Altíssimo sejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu te abençoo e te envio em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe. Ó, quinta-feira eu tô aqui às 20 horas. Compartilha esse vídeo, espero que você tenha sido abençoado. Dá um feedback aí se você foi abençoado, tenho certeza que foi, mas dá aí o teu testemunho. Deus abençoe, até quinta-feira. Tchau, tchau.